Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Geralmente, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, sabe, vem logo aquela imagem pesada na cabeça, aquela cena das tábuas de pedra impenetráveis. Com certeza. Marcadas por restrições bem severas. Isso, exato. É tipo, não matar, não roubar, não adorar outros deuses. É quase uma lista forense mesmo, focada no que a humanidade não deve fazer. É uma visão bem punitiva na cabeça da maioria das pessoas, né? Pois é. Mas no meio desse bloco enorme de proibições majestosas, tem um mandamento que foge totalmente à regra. Honrar pai e mãe. Que é um ponto de virada muito interessante. Muito. E séculos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, ele nota algo fascinante. Ele aponta que esse é o primeiro mandamento que vem atrelado a uma promessa direta. A promessa de que tudo vá bem. Exatamente, garantindo que se esse preceito for seguido, tudo vá bem e se tem a vida longa sobre a terra. O que, se a gente analisar profundamente a arquitetura daquela sociedade descrita na Bíblia, levanta uma questão primordial, sabe? Sobre como as engrenagens da civilização funcionam mesmo. Sim, eu fiquei pensando nisso. Porque, olha, por qual razão a promessa de prosperidade, de estabilidade, longevidade estaria amarrada à dinâmica interna de uma casa? E não a um tipo sistema sofisticado de governo, ou a justiça econômica lá no mercado. Ou até a precisão dos rituais no templo, né? Exato. Por que a família? E essa é exatamente a nossa rota de exploração na imersão de hoje. O material incrível que a gente tem em mãos para desdobrar são as anotações e os pontos centrais de uma mensagem pregada pelo pastor Delmo Fonseca. Lá na Igreja Batista Maranata, certo? Isso, na cidade de Pirapora. Foi o evento que marcou o encerramento do mês dedicado à família naquela comunidade. E o título da mensagem é super provocativo. Por que vale a pena lutar pela família? Um título muito bom, por sinal. Sim, e a nossa missão aqui, para quem nos acompanha agora, é bem clara. A gente vai investigar essas fontes por meio de uma lente estritamente teológica e bíblica. Então vamos deixar a sociologia um pouco de lado hoje. Totalmente. Vamos deixar as abordagens da sociologia clássica e da psicologia na gaveta por um momento. O objetivo é entender por que, segundo essa cosmovisão teológica, a família não é um mero arranjo acidental da sociedade, sabe? Mas sim a criação fundacional da própria existência humana no mundo. Essa demarcação de foco é essencial para a gente compreender os argumentos do pastor Delmo. Porque a sociologia frequentemente descreve a família como uma instituição evolutiva, né? Como assim? Tipo um contrato? Isso, tipo um contrato de conveniência. Algo que o ser humano primitivo desenvolveu só para garantir a sobrevivência física ou compartilhar recursos que eram escassos na época. Ah, entendi. Ou para proteger a propriedade privada, essas coisas. Exatamente. Só que quando a gente aplica a lente teológica proposta na fonte, o paradigma muda completamente de base. O lar deixa de ser uma invenção utilitária e passa a ser entendido como um design divino original. Algo que vem antes de qualquer outra estrutura, né? Sim, anterior a qualquer outra estrutura que a gente possa imaginar. O que nos leva logo ao primeiro grande contraponto apresentado nas fontes, que é a precedência histórica da família. É muito intrigante notar que, na linha do tempo ali de Gênesis, muito antes de existir qualquer conceito de Estado organizado... Séculos antes de haver escolas, né? Pois é. Ou o surgimento de uma nação inteira, com fronteiras, como é o caso de Israel. E milênios antes do conceito de igreja, o Criador simplesmente estabeleceu um lar. Um homem, uma mulher e um jardim. A família detém o título de instituição mais antiga da humanidade. E a relevância de compreender essa ordem cronológica não é só uma, curiosidade de genealogia bíblica. A maneira como a sociedade entende a origem de uma instituição dita quase que inteiramente como ela tenta resolver as crises dessa mesma instituição hoje. Ah, faz todo sentido. Depende da base. Sim. Por exemplo,
Se a premissa que a gente adota é a de que a família é puramente uma construção social para lidar com problemas de dinheiro no passado, a conclusão da cultura contemporânea é de que a gente tem total autonomia moral para desconstruir isso. Redesenhar ou até jogar fora, já que o cenário financeiro e social mudou, né? Exatamente. Descarta a invenção porque ela supostamente ficou obsoleta. Mas aqui me surge um questionamento muito natural, que quem é mais crítico da narrativa possivelmente levantaria. A imagem da família nuclear, sabe? Pai, mãe e filhos sozinhos debaixo do mesmo teto. Isso não é, em grande parte, uma configuração moderna? Impulsionada pelo modo de vida urbano, você diz. Isso, urbano e ocidental. Como é que o raciocínio da pregação concilia essa variação de culturas ao longo dos séculos com a ideia de um modelo criado e definitivo? É uma ótima pergunta. O argumento teológico extraído da mensagem não depende do formato arquitetônico da casa, sabe? Ou do que a gente chama de família estendida versus nuclear. Ah, o tamanho da casa não importa. Não importa. Em muitas épocas, os lares incluíam avós, tios, diversas gerações compartilhando ali a mesma fazenda, a mesma terra. E a Bíblia não condena isso em momento nenhum. O foco vital do Gênesis não é a configuração imobiliária. É a aliança, né? Exato, a aliança fundamental. Quando o texto fala de um homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, a narrativa está estabelecendo a gênese de um novo núcleo relacional pactual. Um bloco construtor. Isso, a fusão de duas vidas que gera novas vidas. Esse núcleo básico é inegociável na perspectiva bíblica. É o bloco construtor de todas as outras esferas em comunidade. Nossa, isso lança uma luz sobre um episódio brilhante que está nas anotações do pastor. Aquele que acontece muito tempo depois de Gênesis, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. O episódio sobre o divórcio. Isso. Jesus é abordado pelos fariseus com uma pergunta super capciosa sobre os limites legais do divórcio. E, convenhamos, as crises conjugais e sociais no primeiro século eram bem densas, né? Havia um debate jurídico gigante sobre o tema na época. Sim, e o mais revelador desse relato é observar a estratégia de Jesus ali. Ele simplesmente não morde a isca do debate legislativo da época. Ele se recusa a discutir apenas as leis romanas ou rabínicas para tentar consertar um sintoma social. Pois é, a resposta dele atravessa os séculos e aponta lá para o retrovisor. Ele diz: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Para lidar com a falência do matrimônio na época, ele ignora o improviso das leis e ordena um retorno imediato à planta original. E se a gente pensar bem, essa é a lógica básica da engenharia civil, né? Sim, eu pensei numa analogia perfeita para quem nos escuta. Uma casa de alvenaria depende inteiramente daquele alicerce que ninguém vê. Porque está lá debaixo da terra, concretado. Exato. Antes de erguer as paredes da sociedade ou colocar o telhado do governo, aquela base precisa estar impecável. Quando a parede da sala começa a rachar de um jeito feio, a tendência de quem não entende de obra é correr na loja, comprar massa, lixar a parede e pintar por cima. Lidar só com a aparência do desgaste, né? Mas qualquer engenheiro sabe que a fissura lá no alto é sintoma de que o solo cedeu na fundação. E o texto de Mateus expõe essa mesma falha. Porque a nossa tendência é sempre tentar consertar o telhado, tipo com legislações modernas, em vez de verificar a fundação lá do Gênesis. A recusa em fazer essa inspeção profunda acontece porque mexer no telhado demanda infinitamente menos confronto moral, sabe? É mais fácil. Muito mais confortável. É mais fácil formular políticas paliativas ou criar palavras novas para acomodar a crise do que reconhecer a realidade perturbadora de que o design original exige submissão a um projetista. Nossa, forte isso. É. Quando a humanidade é forçada a voltar à criação, ela bate de frente com um propósito que contraria duramente as motivações modernas para se formar um lar. E entrando nas descrições de Gênesis 2, o cenário fica ainda mais intrigante, né? Porque até aquele ponto da narrativa, a gente vê um compasso contínuo de aprovação irrestrita de Deus. Tudo era bom. Sim, a criação da luz era boa, a separação dos oceanos, os animais, tudo recebia aquele selo de qualidade divino com a palavra bom. Uma perfeição cósmica, sabe? Até que acontece a primeira grande dissonância da Bíblia inteira.
no verso 18 do capítulo 2. É a primeira declaração negativa da história. O próprio Deus olha para a criação e diz: não é bom. E a gente tem que sublinhar um detalhe vital aqui. O pecado ainda não existia. Exatamente. O mundo não era mau, o coração de Adão não conhecia o egoísmo, não tinha morte. Então, o que desencadeou essa falha, esse não é bom? O texto responde: não é bom que o homem esteja só. O defeito primário ali não carregava um peso moral. A falha era puramente relacional, e isso tem uma dimensão teológica gigantesca. Mostra que a família foi o antídoto para a solidão. Isso. O ser humano não foi formatado com um sistema para operar em isolamento. Ele foi codificado para a comunhão. E essa fome de conexão existe porque fomos forjados à imagem de Deus. Esse é um dos pontos altos das notas. A teologia entende Deus não como uma força solitária no universo, mas como uma divindade relacional. Pai, Filho e Espírito Santo em comunhão perfeita. Então, se a gente espelha esse Criador, viver na solidão seria contrariar a nossa própria essência. E o reflexo disso no cotidiano muda a forma de viver dentro de casa. A família deixa de ser só um teto para dividir as contas, né? Exato. Transcende isso. Passa a ser a representação microscópica de uma realidade do céu. Cada ato de suportar os defeitos do outro, a renúncia de levantar de madrugada para cuidar de um bebê, ou o perdão depois de uma briga. Tudo isso vira um espelho do caráter divino. Exatamente. Pequenos e poderosos espelhos apontados para o caráter de Deus. Eu acho lindo, mas confesso que preciso botar as cartas na mesa aqui. Pode falar. Esse argumento bate de frente com o que a gente consome todo dia. A cultura moderna martela na nossa mente que casamento e filhos são projetos de realização pessoal. Um utilitarismo emocional puro, né? Pois é, a pergunta no fundo é sempre: o que essa família está oferecendo para me manter feliz? Só que quando a gente olha para Gênesis 1:28, a cosmovisão bíblica vira a mesa. A pergunta muda de como minha família pode me fazer feliz para como a dinâmica desta casa pode glorificar a Deus. E isso muda o jogo todo. A minha dúvida sincera é, na prática, nos dias difíceis, como trocar a palavra felicidade por glória impede a casa de desmoronar? Olha, pode soar abstrato na teoria, mas na vida prática, essa troca de lente é o único salva-vidas. Imagina a matemática das expectativas. Tá, vamos lá. Se o propósito inegociável de alguém no casamento é ter os seus desejos atendidos e estar sempre feliz, no minuto em que o outro fracassar nisso... E a falha vai acontecer, porque somos humanos. É matematicamente garantido. Quando a falha acontece, a instituição perdeu sua utilidade de mercado para aquela pessoa. Cancela o contrato e vai tentar ser feliz em outro lugar. A família vira um produto descartável. Sem tirar nem pôr. Lógica de mercado. Mas se a fundação é glorificar a Deus, a frustração e as brigas perdem aquele status de erro fatal ou atestado de falência. Viram ferramentas. Isso, viram um maquinário de santificação. A casa deixa de ser um resort emocional, onde a gente exige um serviço de quarto perfeito. Nossa, excelente metáfora. Um resort emocional. E passa a ser uma escola intensiva de treinamento, onde o egoísmo é triturado, o objetivo final é amadurecimento e a felicidade é colhida como um subproduto dessa construção e não como um direito adquirido. É um impacto muito drástico na gestão das nossas frustrações. E analisando toda essa vocação monumental, fica evidente o motivo que nos leva à próxima etapa das notas do pastor Delmo. Sobre o ataque em Gênesis 3, certo? Exatamente. Se a família tem essa magnitude, se ela é o letreiro principal para comunicar Deus na Terra, é óbvio que ela seria o alvo primário de quem quer destruir essa imagem. Um raciocínio perfeitamente lógico. É em Gênesis 3 que a vitrine imaculada do Éden é estilhaçada. E a tática do inimigo diz muito sobre o valor tático de um lar. A grande narrativa bíblica não coloca a primeira batalha espiritual como um ataque contra palácios do governo. Não foi contra um império, né? Não. A sabotagem primordial mirou a dinâmica de um homem e uma mulher num jardim. No quintal de casa. E o dano incidiu exatamente sobre as relações. A quebra com Deus resultou no colapso instantâneo entre as pessoas. Veio o medo, a vergonha das folhas de figueira. E a acusação. Na primeira crise, Adão ataca Eva e joga a culpa nela e meio que em Deus também por ter dado a mulher para ele.
Ali marca o fim doloroso do conceito utópico da família perfeita. A partir desse colapso, a Bíblia é de uma crueza imensa, sabe? Ela não tenta adoçar a tragédia ou vender comercial de margarina. O realismo é assombroso. Se a gente olhar a biografia dos grandes líderes, é chocante como eles fracassaram em casa. Os patriarcas, né? Abraão mentindo. O lar de Isaac rachado pela preferência de filhos, jogando Jacó e Esaú num abismo de ódio. O próprio Jacó tendo que lidar com uma inveja letal entre os filhos, que acabou em sequestro e venda do irmão. Até o rei Davi, que colecionou tragédias morais, estupro e assassinato entre irmãos dentro de casa. A exposição dessas chagas destrói a ilusão de que a família, sozinha, tem poderes mágicos para salvar alguém. A gente precisa de ajuda externa. E é na resposta a essa falência que as coisas divergem muito entre a cultura atual e o evangelho. E aqui entra aquela analogia incrível do relógio quebrado. A do relógio é fantástica. Funciona assim, imagina um relógio complexo, cheio de engrenagens, que cai no chão com violência e quebra. Vidro estilhaça, molas travam, ninguém, em sã consciência, olha para os cacos e diz que o conceito de medir o tempo falhou e tem que ser extinto. Não faz o menor sentido jogar o tempo fora. O relógio quebrou, mas marcar as horas continua sendo valioso. A reação certa é juntar as peças, ir no relojoeiro que montou tudo e buscar conserto. E aí vem a provocação da mensagem. Por que, diante do desgaste das relações, a resposta moderna é dizer que a culpa é do conceito de família, propondo jogar a instituição fora? A inclinação cultural para descartar a ideia vem do que a gente falou no início. Se acham que a família é uma geringonça social inventada ao acaso, as gerações de hoje se sentem no direito de desconstruir isso. A famosa desconstrução. Exato. Assumem o papel de reformadores. Acham que têm carta branca para arquitetar novos agrupamentos conforme o que é socialmente aceito na década. A teoria de que tudo é plástico e substituível. Em contraste total, a teologia cristã exige a postura do conserto, da redenção. Se foi Deus quem desenhou, as falhas são falhas no uso, causadas pelo nosso egoísmo e nunca falhas no projeto original. É um abismo entre essas duas visões, desconstrução secular versus redenção cristã. E falando em redenção, a gente chega no auge estético da reflexão teológica dessa mensagem. A linguagem do Evangelho. Sim. O argumento de que toda a maquinaria da salvação foi comunicada para nós sobre as vestes de um dialeto puramente familiar. O entrelaçamento linguístico é espantoso. Se você mapear a Bíblia, descobre que Deus optou por não se apresentar usando jargões militares ou jurídicos. Ele recusa títulos frios de diplomacia. Ele faz questão de se revelar simplesmente como Pai. Pai. E Jesus não foi enviado como um secretário-geral celestial de resgate, né? Exatamente, ele é o Filho. E quando pecadores são salvos, não entramos para o quadro de funcionários do céu. Passamos por um processo de adoção, ex-inimigos acolhidos como filhos e herdeiros. E a igreja não é um clube, é a noiva que aguarda um noivo. Uma noiva cujo destino supremo é voltar para casa, onde o Pai habita em definitivo. É de arrepiar. Essa riqueza de vocabulário eleva demais a vida cristã comum. Na cabeça de muita gente, pregar o evangelho é só para teólogos em cruzadas massivas. Mas as fontes dizem o oposto, né? Sim. Sinalizam que quando um pai decide ter paciência extra com um adolescente rebelde, ou quando um casal escolhe liberar perdão à noite em vez de dormir brigado, eles estão, na verdade, pregando o evangelho de forma silenciosa e poderosa. Eles estão encenando as doutrinas mais elevadas dentro de casa. Transmuta as decisões diárias no maior centro de treinamento missionário concebível. E isso justifica cada pedaço do desgaste de lutar pela família. E essa caminhada profunda nos permite abraçar a conclusão reconfortante do pastor Fonseca. É importante trazer esse alívio, porque a visão é majestosa, mas não pode virar um fardo esmagador de ansiedade e desempenho para quem escuta. Sim, ninguém precisa tentar simular um Éden de plástico num lar cheio de boletos e conflitos. Pela graça. Famílias continuamente socorridas pela graça, e não blindadas ao erro. Isso muda tudo para quem está lutando por um casamento ou por um filho que tropeçou.
A sobrevivência não depende de esconder as mágoas, mas de posicionar Cristo no centro caótico dessa casa. O mestre relojoeiro consertando as peças através do perdão diário. Enquanto houver essa submissão ao relojoeiro, as trincheiras diárias pelo sucesso da família valerão cada esforço. Com certeza. E, para encerrar a nossa imersão de hoje, a gente deixa uma reflexão final para ecoar na mente de quem está no trânsito agora ou lavando a louça do jantar. Considerando que a linguagem da salvação é familiar e que a eternidade é a jornada de voltar para a casa do Pai, fica o convite de que modo poderoso e belo as nossas atitudes sacrificiais de hoje, sabe? Tipo engolir uma ofensa ou pedir desculpas, estão servindo como um ensaio prático e glorioso para a eterna convivência no lar que nos aguarda depois da última porta. Fica aí o eco para as nossas reflexões. É isso, pessoal. Até mais. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.